Livro de Esdras. Capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Senhor, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra. Senhor, fala profundamente aos nossos corações nesta noite. Vem Teu Espírito Santo operar nos nossos corações, alimentar a nossa alma. Envia os Teus anjos, Senhor, a estar operando, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor. Senhor, restaura, Senhor, toda disposição, toda fé, Senhor, toda comunhão contigo nesta hora. Senhor, nós oramos a Ti assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, Esdras, aqui nós vamos dar um contexto do que aconteceu nessa época aqui. O povo de Israel havia ficado cativo na Babilônia durante 70 anos. E quando o rei Ciro conquistou ali, conquistou a Babilônia, ele libertou os cativos do Senhor. O rei Ciro, ele não só libertou o povo, como ele também fez um decreto autorizando o povo a voltar para Israel, para a terra de Judá, retornar à terra de Judá, e reconstruir o templo, reedificar os muros, e ele restituiu até os utensílios do templo que Nabucodonosor tinha pegado. Então, assim, e ele também decretou por escrito todo o suporte financeiro necessário para a realização da obra. Então, assim, o povo estava ali cativo e, de repente, Deus mudou a sorte do povo. O Senhor trouxe uma libertação. E como o Senhor age por completo, Ele também trouxe a restituição de todas as coisas. Só que, e aí o povo voltou para a terra, né, no reinado do rei Ciro, e eles voltaram para reconstruir, mas houve muitos obstáculos, houve muitas dificuldades. Eles demoraram 20 anos para conseguir reconstruir o templo. O primeiro nem foi igual o primeiro templo de Salomão, porque o templo de Salomão, a palavra nos relata, que era um templo cheio de ouro, bem, né, com pedras preciosas. Mas eles reconstruíram o templo em cima da mesma planta. Na verdade, desta vez, eles reconstruíram um templo para adorar ao Senhor. Então, não tinha aquele tanto de adorno, mas o desejo era puro de restabelecer o culto e o sacrifício a Deus. Então, surgiram esses obstáculos justamente por causa disso. Imagina, o povo aprenderam a lição, né? Porque ficaram cativos ali, né? Caiu a ficha que eles tinham errado muito, e que eles não tinham liberdade mais para servir e adorar o Senhor. E agora o Senhor liberta, através de um rei da Pérsia, né, que não tinha nada a ver com o projeto de Deus, e o Senhor ainda faz isso tudo na vida deles. Então, eles estavam, assim, a palavra fala que quando eles construíram os alicerces, eles fizeram muita adoração, muito louvor, porque eles sabiam o preço que estava custando aquela obra ali. Então, assim, eles foram a primeira vez, começaram a reconstruir o templo, e nós vamos falar aqui sobre os obstáculos e as dificuldades que atrasaram
a obra do Senhor, que atrasaram a reconstrução do templo. Agora se passaram 20 anos, e quem está no poder agora é o rei Dario. É um rei que não sabia de nada do que tinha acontecido na época. E se levantou, né? O rei, na verdade, ele tem os governadores que governam para ele. Ele fica longe, ele não fica em todos os lugares. E um dos governadores começou a perseguir o povo ali. Começou a questionar o povo, dizer, mas quem foi que deixou vocês fazer essa obra toda? Gastando isso tudo? Quem que está à frente dessa obra? Começou a perseguir o povo ali. E aí, os servos do Senhor, os profetas, né, da época, que era Zacarias, Ageu, eles responderam assim para eles. Porque ele falou assim, eles não conheciam, não sabiam o que o rei Ciro tinha feito, e eles responderam, quem somos nós? Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. E reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel edificou e aperfeiçoou. Então, assim, eles não entraram em discussão com ninguém. Eles ficavam ali concentrados na obra que eles estavam fazendo, e eles davam essa resposta. Eles queriam um nome, queriam saber quem estava mandando, mas eles fizeram questão. É um corpo que está fazendo a obra. É um povo. A obra, ela é de Deus. Ela foi erguida por um grande rei de Israel. E agora ela está sendo reedificada e será aperfeiçoada. Por quê? Porque a glória é do Senhor, não é do homem. Então, eles davam essa resposta. E aquilo ali enfurecia mais ainda os adversários. Nós sabemos que o inimigo, ele não gosta, né? Ele é contra o projeto de Deus. É tanto que o título desta palavra que o Senhor me deu foi concentrado no propósito de Deus. E foi isso que eles fizeram, eles concentraram no propósito de Deus. E eles não olharam para a direita nem para a esquerda. Enquanto não terminou a obra, eles não pararam, eles não deram ouvido às calúnias, às acusações, às perseguições, nada disso. E, então, por quê? Porque existe, irmãos, nós temos que ter consciência disso e ter isso muito claro. Existe um propósito de Deus em todas as coisas. Existe um propósito de Deus, e o desejo do Senhor é sempre reconstruir. Reconstruir, Ele desmancha tudo, Ele quebra o vaso, Ele constrói de novo, Ele tira as impurezas. Então, existe um propósito de Deus, que era reconstruir ali, e reconstruir e edificar o templo. Porque não era só reconstruir, era necessário que fizesse os sacrifícios e o culto de adoração a Deus. Então, o propósito de Deus era reconstruir, edificar o templo e os muros da cidade. Lá em Esdras 3:8, a palavra do Senhor fala que, eu vou ler aqui para os irmãos. A palavra do Senhor fala que eles vieram do cativeiro em Jerusalém e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, que aviassem a obra da casa do Senhor. Então, aqui, a orientação do Senhor foi que, primeiro, reconstrução do templo, depois, a edificação dos muros. Por quê? Para o Senhor, o templo é mais importante, né? O templo é para fins espirituais. O templo é para adoração. O projeto de Deus, ele é mais importante dentro das nossas vidas. É reconstruir o templo dele, a presença dele na nossa vida. O muro, ele é feito para propósitos militares e políticos, para defesa da cidade. Agora, o templo não, irmãos. O templo, ele é exclusivamente para
a adoração ao nome do Senhor. E aqui nós podemos ver também que alguns requisitos que o Senhor nos chama a atenção nessa noite, que o Senhor teve ali para edificar essa obra. Que o Senhor fala conosco nessa noite, que a primeira coisa que aconteceu com o povo ali, foi a libertação deles do cativeiro. Não tem como reconstruir nenhuma obra se você está preso em algum lugar. Não tem. Então, a primeira coisa que tem que haver na vida de uma pessoa, para Deus reconstruir o altar, para fazer uma obra perfeita, ela tem que ser liberta. Ela tem que ser liberta genuinamente. E nós sabemos que é um processo. E o povo ficou ali na Babilônia para ser provado e para ser liberto. Da mesma forma que o Senhor levou para o deserto, que eles ficaram 40 anos, né? Também foi para isso. Foi para ser provado e aprovado. Então, eles têm que existir a libertação que nos fala da graça do Senhor. Pela graça nós somos salvos, né, em nome de Jesus. Segunda coisa, que é um requisito para esta obra, tem que haver uma restituição e uma restauração. Mas não é um recurso que ele não vem, né, de qualquer um, não. Ele tem que vir do rei. É um decreto do rei. É o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Esse é o nosso decreto, é o nosso recurso, é o sangue do Senhor Jesus. Ele é que nos dá a condição de darmos a mesma resposta. Nós somos servos dos céus e da terra. E nós edificamos a casa que já foi construída. Então, assim, é a nossa autorização para trabalhar nessa obra. Então, precisamos ser libertos, precisamos de ter também recursos restituídos por Deus, autorizados pelo Senhor, porque essa autorização que nós vamos ver aqui na frente, que o rei Ciro deu, ele não falou, foi só de boca, não. Ele fez um documento. E é isso que vai fazer a diferença. É o documento lavrado e selado. E é isso que faz a diferença nas nossas vidas. É o sacrifício de Jesus na cruz que nos permite estar aqui realizando a obra do Senhor, fazendo parte deste projeto. Agora, a terceira coisa, e que foi o primeiro ato que o Senhor exigiu, porque até aqui o Senhor concedeu. A libertação vem do Senhor. A restituição vem do Senhor. E assim, e é completa, né? Agora, o Senhor, a primeira coisa que pediu ao povo para fazer foi a construção de um altar. A construção de um altar. Irmãos, uma vez libertos, uma vez comprados pelo sangue, o nosso altar tem que estar restaurado. O altar de adoração, ele precisa estar restaurado. Eu me lembro que um dia logo quando eu cheguei aqui, que a Priscila trouxe uma mensagem sobre restauração de altar. Eu recebi uma bênção tão grande naquela mensagem, porque naquele dia ali, o Senhor restaurou o meu altar de adoração. E é muito importante, foi uma das primeiras coisas que o Senhor fez. E quando o Senhor me deu essa palavra aqui, que eu estava lendo, eu falei assim, é isso aí, that's right. É a primeira coisa que tem que ser restaurada, é o altar de adoração. Porque o Senhor nos criou para adorar o nome dEle, para render toda a glória, para estar aos pés dEle em constante adoração. Foi para isso que Ele nos criou, foi para isso que Ele instituiu o tabernáculo, foi para isso que Ele instituiu a igreja, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para adorar o nome do Senhor. Então, isso aí foi o ato do povo. Algumas coisas que o Senhor falou, por quê? É você que tem que pagar o preço
e ir aos pés do Senhor, para o Senhor restaurar o altar na sua vida. Porque existe um problema muito sério em altar. Altar não pode receber oferta profana, só o santo. As cinzas precisam ser removidas diariamente. A lenha precisa ser colocada diariamente. Não, tudo isso é o homem que tem que fazer. É o homem, é a oferta para Deus. É o sacrifício para Deus, para chegar como aroma suave diante de Deus. Então, assim, não tem como restaurar ou construir um altar se você está levando uma oferta. Um dia você leva o santo, outro dia você leva o profano, ou você leva uma misturada danada. Deus é um Deus sério, Ele é um Deus de decreto. Ele é um Deus que Ele registra todas as coisas, e Ele supervisiona toda a obra dEle. Não precisa de ninguém supervisionar, Ele mesmo supervisiona. O Espírito Santo, Ele ronda, Ele sonda os nossos corações, o Senhor sabe. Então, eu achei assim, um ponto muito forte isso que o Senhor falou. Agora, depois disso pronto, a palavra de Deus fala que existe um projeto. Eu esqueci de colocar aqui, mas aqui na frente eu vou falar onde estava o projeto. Existe o projeto, né? Toda obra, toda construção, ela tem que ter um projeto. E ela tem que ter um engenheiro, e ela tem que ter um mestre de obra, para depois vir os trabalhadores, né? Porque aqui eles já tinham autorização, eles já tinham todo o material, e agora precisava de uma organização e uma liderança. É aqui que entra os profetas, os anciões, os responsáveis. Para quê? Para colocar em ordem, para encorajar o povo o tempo todo, para fiscalizar a obra, e também para preparar o povo. Que aqui na palavra fala, nesse mesmo versículo, acho que no versículo anterior, eu esqueci de colocar aqui, que existia, eles reuniram, depois que o rei fez esse decreto, eles reuniram, e eles foram fazer o preparo do projeto, e demoraram um pouco para fazer o preparo desse projeto. Eles ficaram fazendo o projeto e preparando o povo. Então, não era de qualquer maneira também que você ia realizar essa obra, não. Você tinha que ser instruído, você tinha que ser treinado, você tinha que estar com a folhinha de oração em dia, com o jejum, com a leitura da palavra. Isso tudo faz parte do preparo para a realização do projeto. Isso não é novo não, tá, irmãos? Isso é lá desde a antiguidade. Você não vem trabalhar de qualquer maneira, né? Você não vem oferecer sacrifício de qualquer maneira que você queima, né? Então, assim, houve esta preocupação, né, ali dos sumos sacerdotes, dos profetas, em preparar o povo justamente porque eles sabiam que haveria bastante obstáculo, que haveria acusações, que haveria dificuldades no caminho, e as pessoas tinham que estar preparadas para isso. E aí vem também a parte do trabalho, né? Nós já temos aqui o projeto, o preparo, agora temos uma obra a realizar. O trabalho é para quê? É para testar, para provar a nossa obediência a Deus, obediência ao ministério, obediência ao projeto, submissão. Trabalhador tem que ser submisso. Ele tem que ser submisso ao Senhor, tem que ter um coração submisso, ele tem que ser submisso à hierarquia, né? Que é o ministério, o diácono, e por aí vai. E outra coisa muito séria também, a disposição para o trabalho.
Aqui na palavra fala claramente esse preparo que o Senhor fez com eles. Porque também não adianta, tem tanta gente que começa uma obra, no primeiro obstáculo ela desiste e vai embora. Ou tem uma obra a fazer, mas ela tem uma preguiça para realizar o trabalho. Então, assim, no trabalho é que o Senhor vai provando se você está apto para chegar ao fim da obra ou não. Tá? Então, é uma coisa que a gente precisa observar. E existiu também, sempre que existiu um projeto de Deus, além disso tudo, vai existir a oposição. Né? Vai existir oposição e a última coisa é a conclusão da obra. Né? Porque aqui, ó, o Senhor já libertou, Ele já deu recurso, Ele já deu projeto, Ele já deu gente para trabalhar, e agora precisa de realizar a obra para concluir a obra. E agora, o que acontece no meio do caminho que é o que complica a história. Então, hoje, o que nós vamos falar aqui é sobre duas coisas só, porque nós não vamos ter tempo de falar sobre todos os tópicos, mas eu já dei uma pincelada aqui para vocês. Então, aqui no livro de Esdras, no capítulo 3, no versículo 2, a palavra fala assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadeque, e seus irmãos e sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então, nós vamos falar sobre dois tópicos aqui, que é a construção do altar e sobre os inimigos da obra, a oposição. Então, a construção do altar foi o primeiro ato oficial, do povo de Israel, foi a construção do altar. O que o altar ele simboliza? Ele simboliza a presença de Deus e a proteção de Deus. Então, se não tiver altar, não tem presença. Se o altar não tiver restituído, não tem presença. E o Senhor, Ele não Ele é um Deus que Ele não realiza as coisas de qualquer maneira. Ele não vai dar atenção para um assunto que você não levou diante do altar dele. Então, precisa de ter um altar reconstruído. Tem outra coisa também que a palavra fala, que é o compromisso do povo e o propósito do povo de servir somente a um Deus. E nós vamos ver o porquê disso aqui logo aqui na frente. E o outro propósito da construção do altar é para que houvessem sacrifícios contínuos, sacrifícios diários. No capítulo 3, no versículo 5, fala assim, e depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Então, é preciso de ter um altar construído para nós ofertarmos o melhor que nós tivemos para o Senhor antes de entrarmos para a realização do projeto dele. E isso era tão importante para Deus, os sacrifícios diários, porque era a renovação de uma aliança todos os dias. Né? Era a renovação da aliança, do compromisso. Senhor, eu estou aqui, eu me comprometo a servir a Ti com excelência, somente a Ti, somente adorar o Teu nome. Muitos anos no cativeiro, eles tinham perdido isso. Eles não tinham essa possibilidade de oferecer o sacrifício diário, de ir ali ao templo, né? Que eles iam ao templo para cada pecado, pelas leis deles, cada pecado, cada oferenda era um animal diferente,
Então, eles sentiam falta disso. E eles sabiam que sem isso, que Deus ele não oferece proteção especial para aqueles que o ignoram. Então, levar o sacrifício no altar, oferecer o sacrifício no altar, ele significa que você está ali adorando a Deus e pedindo a Ele a proteção. Senhor, eu estou aqui. Aqui está a minha oferta. Tem misericórdia de mim. E também, durante esses 70 anos ali, eles perceberam a importância de obedecer a Deus de todo o coração. Não só por hábito, mas como prioridade. Então, a construção do altar também, ela fala de prioridade, de exclusividade em servir ao Senhor e servir com excelência. E também a palavra do Senhor fala, também lá agora no capítulo, em Esdras 4, do versículo 1 ao 6, a palavra fala aqui dos inimigos, dos adversários do Senhor. A palavra fala assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel, os chefes dos pais, disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Aqui, irmãos, nós precisamos, aí Zorobabel responde assim no versículo 3. Zorobabel, Jesua e os outros chefes: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio da Pérsia. Então, assim, além do trabalho todo que tinha para fazer, das dificuldades naturais do processo, dos acidentes que acontecem no percurso, ainda tem os inimigos da obra. Aqueles que vêm com o intuito de ofuscar o projeto de Deus, ofuscar a visão da gente e sabotar realmente o propósito de Deus. Aqui, irmãos, o que acontece? Eles tinham esse costume antigo. Toda vez que um rei conquistava um território, ele tirava o povo todo do território, levaram o povo de Israel todo cativo, e eles agora trazem gente deles para ocupar a terra. Sabe para quê? Para evitar que se levante resistências. Gente que queira retomar o trono novamente. Então, eles querem extinguir toda a cultura do povo. Eles querem implantar um novo costume. Eu achei isso assim, eu falei: Senhor, como que o adversário é sujo desse jeito? Isso, irmãos, é uma estratégia que desde sempre que existe. Nós podemos ver o que acontece hoje em Israel. Os palestinos, eles falam que a terra é deles, mas os palestinos eram esse povo aqui. É o povo que eles foram cativos, o Senhor deu a terra prometida, eles conquistaram à força, implantaram ali o reino de Judá, as tribos, mas eles desobedeceram e veio o juízo do Senhor, e agora eles foram cativos. Quando foram levados cativos, eles trouxeram um povo novo, um povo com outros ídolos, para manchar o projeto de Deus. E ali, só que o povo que estava ali, vieram aqui para eles e falaram assim: não, nós também queremos ajudar. Nós fazemos parte desse projeto. Nós moramos aqui nessa terra. Nós conhecemos esse Deus. Nós já adoramos esse Deus. Nós já até oferecemos sacrifícios. Só que o povo de Israel sabia que eles adoravam, não era só o Deus de Israel. Eles adoravam outros deuses também. Irmãos, se tem uma coisa que o Senhor não tolera, é a mescla. É a mistura.
E é o que a gente mais vê hoje em dia. Todo mundo quer trabalhar. Todo mundo quer participar do grande projeto. Todo mundo quer, muitas das vezes, até aparecer mais do que o dono do projeto, né? E vem com essa bagagem toda. E vem querendo implantar no que já foi santificado, naquilo que é puro, outros costumes, outras ideias. E é por isso que o Senhor requer esse compromisso e essa exclusividade, porque Ele não quer contaminação de fora. Não tem problema nenhum. A igreja é pública, o projeto é para todos, mas é necessário passar por um processo de libertação, de reestruturação, construção de altar, de jejum, de oração. Existe um processo, não se realiza a obra de qualquer forma. Então, o povo sabia disso. O povo falou assim, não foram, aqui a palavra não fala, eles não saíram descendo a boca falando, não, pode deixar, que é o nosso Deus, e nós vamos fazer o projeto como Ele, o rei Ciro, nos orientou como tem que ser feito. Não precisa de preocupar. Não precisa de preocupar. E assim, eles já, dessa forma, eles já eliminaram, já neutralizaram todo aquele poder do que eles queriam fazer. Por quê? Os estrangeiros viviam na terra, eles queriam infiltrar e desviar o projeto. Tem muita gente que eles vêm para ver o que está acontecendo, mas o que está no coração é outra coisa. Eles queriam observar os judeus, o que eles estavam fazendo, para depois criticar, para depois fazer fofoca, né? Porque está aqui na palavra o que eles fizeram. Eu vou falar para vocês o que está aqui na palavra que eles fizeram. Que não é nada novo. Eu falei assim, gente, a gente quando estuda a palavra, a gente vê que na palavra tem tudo. Não existe novidade mais. O que o homem faz hoje, ele fez sempre. E esses dias eu estava orando, eu falei assim, o diabo, ele não muda de estratégia. Quando a gente aprende isso, eu falei assim, aqui você não tem lugar mais não, meu filho, eu já sei de suas estratégias. Quando a gente entende que ele não muda as estratégias, e que nós precisamos de aprender como defender das acusações dele, como o Senhor Jesus se defendeu ali no deserto, com a palavra, conhecendo a palavra, conhecendo o projeto, que o povo aqui concentrou no propósito de Deus. Quando você conhece o projeto, quando você lê, quando você estuda, quando você conhece a palavra, o adversário ele não consegue te sabotar, não. Fica muito mais difícil. Então, eles queriam ter um outro objetivo, que os inimigos também queriam impedir que Jerusalém se tornasse forte de novo. Por quê? Se Jerusalém reconstruísse o templo, reconstruísse os muros e ficasse forte de novo, o que eles iam fazer? Expulsar eles da terra. E eles não queriam isso de jeito nenhum. Então, sorrateiramente, eles fizeram de amigos, né, double face, para poder infiltrar e sabotar o projeto. Mas o Senhor, porque o povo estava concentrado no propósito, no projeto do Senhor da obra, essa estratégia foi neutralizada. Outra coisa que a palavra de Deus fala aqui no capítulo 4, né, no versículo 2, falam dessas alianças traiçoeiras, né? Porque quando eles falam aqui, deixa-nos edificar convosco, nós buscaremos o vosso Deus. Irmãos, da boca sai tudo, mas do coração só o Senhor conhece. Então, da boca, da aparência, sai tudo, mas do coração é o Senhor que conhece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as alianças que nós fazemos,
com as pessoas que nós trazemos para o nosso projeto, o projeto de Deus na nossa vida, que podem sabotar este projeto na nossa vida. Porque tem muitos crentes, irmãos, que dizem servir a Deus, mas as ações deles revelam que eles estão usando o Evangelho só para interesses próprios. Isso é uma aliança muito traiçoeira. E não adianta, irmãos, a gente começa a conviver, as ações falam por si. A pessoa fala uma coisa, ela está ali, bonitinha, está vindo direitinho, mas o tempo, as ações, elas dizem quem a pessoa é. Outra coisa que o Senhor falou muito séria sobre alianças traiçoeiras: associação com incrédulos pode fazer transgredir a nossa fé. Então, às vezes a gente acha que uma aliança, não, vou conviver, vou trazer para dentro da minha casa, vou dar assistência, vou fazer isso. Cuidado, muito cuidado, porque isso pode enfraquecer a nossa fé. Sem a gente perceber, irmãos, porque isso tudo aqui, o que eles estavam querendo fazer com o povo aqui em Israel, era tudo muito sublime. Ninguém percebia, se não fosse a revelação do Senhor. A palavra, o diabo, ele sempre usa pessoas e forças espirituais, espíritos malignos, sempre eles estão trabalhando contra o projeto de Deus. E nós precisamos de estar atentos. E é isso que o Senhor está fazendo conosco aqui hoje. Nós estamos no início de um ano. É um projeto novo. É um outro nível que a Igreja Bethesda está entrando. Nós precisamos de ter outra mentalidade. Nós precisamos estar bem preparados para esse projeto. É um povo amadurecido, experimentado. É um povo provado e aprovado pelo Senhor. É por isso, porque, irmãos, as oposições, elas sempre existiram. Desde a criação do homem, o homem perdeu, estava ali no jardim do Éden, com a bênção do Senhor, o adversário usou a mesma estratégia de manipulação, de intimidação. Não é diferente, é o que o Senhor, é o que ele faz hoje, essa estratégia dele é a mesma. Por quê? Ele vem, aqui fala o seguinte, que no capítulo 4, que o governador veio e falou, e mandou uma carta para o rei. Ele mandou uma carta para o rei falando assim, lá aqui no versículo 11, fala assim, o teor da carta que o rei Artaxerxes mandou. Saiba que o rei dos judeus que subiram de ti, vieram nós a Jerusalém, edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros, reparando seus fundamentos. Eles escreveram uma carta para o rei atual, o governador escreveu uma carta para o rei atual falando mal do povo que estava realizando a obra. O povo estava ali concentrado, dando, o melhor deles. E aí, os administradores, o povo da época, vem e fala, olha, aquele povo amaldiçoado, estão fazendo uma obra péssima, não estão fazendo nada direito, eles só estão querendo que eles não pagaram os direitos, os impostos, os tributos, as rendas, e isso vai prejudicar os cofres do rei. Manda parar essa obra. É isso que a oposição faz. O adversário ele vem te intimidar. Porque quando fala isso, você começa, pouco tempo, você começa a questionar o propósito de Deus na sua vida. Eu vou falar para vocês uma experiência que eu tive há pouco tempo. O Senhor fez um propósito para a minha vida, Ele falou para mim, Ele mostrou, eu paguei o preço, Ele criou recursos, e o processo foi acontecendo tudo como na vontade do Senhor, e no final do processo, eu estava ali, quase que no final, já pegando a vitória. O adversário fez isso comigo, ele me intimidou, ele levantou acusações, manipulações, de lugar que eu nem esperava, que eu nem imaginava, porque na verdade é o seguinte, o coração da gente, quando a gente está engajado no projeto de Deus, ele tem um coração puro.
a gente não põe maldade. E eu falei, Senhor, tira um pouco essa ingenuidade do meu coração, Senhor. Porque o adversário me pega de surpresa e quer me sabotar e me traz essa dificuldade. Eu quase fico louca. Porque você começa a se questionar. Mas peraí, não foi um projeto do Senhor? Como que eu vou fazer isso agora? E as pessoas de fora, não faz isso. É o certo a fazer. E você começa a criar dúvida. Quando você deixa a dúvida entrar, irmãos, ela faz uma arrasadeira. Então, a intimidação, ela gera medo. E o medo, ele te paralisa. Ele não deixa você sair do lugar. Então, essas brechas nós não podemos dar. Quando ele vir te intimidar, você bate de cara com ele, é um tete a tete. Vai na palavra. Não, Senhor. Foi o Senhor que fez esse propósito. Eu tenho uma aliança com Ele. Eu estou na orientação do Deus dos céus e da terra. Você não vem aqui querer fazer bagunça, não. Por quê? Ele quer te frustrar. Entra um espírito de frustração que gera um desânimo, que faz com que você desista do projeto, que você abandone a causa, que você passe a exercer a sua função relaxadamente. Irmãos, isso não agrada ao Senhor. Irmãos, o Senhor quer que nós tampamos essas brechas e que a gente vigie para que o adversário não use essas estratégias, porque ele sempre usou, foram elas mesmas, e a gente cai de bobo que a gente é, porque a gente não está ali concentrado no projeto do Senhor. O Senhor falou assim que o desânimo, ele corrói a nossa motivação. Interessante que quando o Senhor me deu essa palavra aqui, e a todo tempo o Senhor ele fala aqui nesse texto aqui, que os profetas, os responsáveis pela obra, eles tinham que estar motivando o povo o tempo todo. Porque, na verdade, é o seguinte, é muito fácil, o adversário ele é muito sujo, qualquer coisinha tira a atenção do povo. Qualquer coisinha te distrai. Aquele dia nós fizemos aqui um teatro sobre oração. O adversário ele faz isso, ele te distrai até na sua oração para roubar o seu melhor momento com o Senhor. E nós não estamos livres disso. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós sofremos essas influências. Mas nós precisamos concentrar no projeto, concentrar naquilo que o Senhor te falou, naquilo que o Senhor te chamou, na obra que tem para realizar, porque ela é grande, irmãos. Enquanto o Senhor Jesus não voltar e levar a igreja fiel dele, nós somos trabalhadores desta obra. E o Senhor, Ele conta conosco. E aqui, ainda no capítulo, no versículo 6 do capítulo 4, fala que eles escreveram uma acusação contra os habitantes. Olha, eles foram tão ousados que não bastava só falar, não bastava só apontar. Eles escreveram acusação. Quantas vezes nós recebemos acusações injustas? Pessoas que é o que mais tem, pessoas que não estão engajadas num projeto, que não têm a visão que o Senhor te deu, do propósito, e ela critica, e ela fala mal, e ela manipula, e ela fala mentiras, tá? E que se a gente não tiver na posição, a gente perde a bênção da gente. Então não é novo, tá, irmãos? Naquela época, lá eles fizeram isso tudo. Mandaram carta para o rei, falaram mal do povo. Aí, teve um que ele falou assim, não, o rei Ciro, ele escreveu um decreto, e ele existe. Pode mandar lá na Babilônia procurar nos arquivos e trazer. O rei Dario mandou fazer isso. Do mesmo jeito que tem os acusadores, tem o Espírito Santo que nos defende. Tá?
Tem um Espírito Santo que nos defende. É questão de tempo. Então, quando essa carta chegou para o rei Dario, ele pegou e mandou ir lá. E lá eles encontraram o decreto. E quando ele encontrou o decreto, ele virou para o povo e falou assim, para os governadores: vocês param, deixa o povo reconstruir o templo e adorar o Deus deles, oferecer sacrifício. Tudo que o rei Ciro falou, eu assino embaixo. Aí é que eles conseguiram concretizar o projeto, que era a restauração do templo. Aí fica agora a edificação dos muros, que é uma outra palavra. Mas o templo aqui foi concretizado depois de 20 anos que eles voltaram da Babilônia. Tudo isso para quê, irmãos? Eu acho assim, uma coisa que o Senhor falou comigo: reconstruir é muito mais difícil do que construir a primeira vez. E nós precisamos reconstruir sempre o nosso altar diante do Senhor. Então, assim, vai sempre, enquanto existir um propósito de Deus, vai haver oposições, vai haver obstáculos. Mas o nosso altar precisa de estar restaurado. Porque com o nosso altar restaurado, nós conseguimos ter a presença do Senhor em constante, sacrifício constante nas nossas vidas. O povo de Deus, finalizando aqui, o povo de Deus em todas as épocas, nós podemos ler a Bíblia do início ao fim, em todas as épocas, e até hoje o povo de Deus enfrenta os mesmos problemas. Só muda de nome, de época. Até o lugar é o mesmo. Que vem as oposições, as afrontas. Porque a palavra o Senhor falou o seguinte, que as oposições são afrontas do adversário a Deus. Ele não quer que o projeto de Deus se realize. Então, ele afronta Deus. Aí agora, irmãos, teve um dia, o Senhor me tocou muito profundo uma coisa que aconteceu no nosso meio, que tinha uma coisa que aconteceu e a irmã falou assim, o que me entristeceu foi que o adversário tentou e ela cedeu. Na hora que eu ouvi aquela palavra, aquilo foi tão profundo para mim, irmãos, porque oposição vai ter, tentações vão ter, calúnias, fofocas, gente para trabalhar a obra vai ter. O problema é nós cedermos a isso. Se nós não estivermos atentos com o nosso altar em dia, nós vamos ceder. E quando nós cedemos, irmão, olha a seriedade. Nós estamos cedendo ao adversário, a afronta do adversário ao projeto de Deus. Então, assim, é um conjunto de coisas, e nós somos uma parte pequena, mas Deus, Ele conta conosco. Ele conta conosco. Amém? Então, assim, só para encerrar aqui, o povo de Deus enfrentou todos esses problemas, mas com a ajuda de Deus, superou a todos. O povo demorou 20 anos para reconstruir o templo, mas o templo ficou pronto. Amém? Então, nós precisamos de fazer as observações dos requisitos do Senhor para realizar a obra. Né? Uma vida liberta, a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, um altar reconstruído, vacinados contra as oposições, contra as alianças traiçoeiras, o preparo, a obediência que nós precisamos de ter. Isso tudo, a gente tem que fazer um checklist na nossa vida, de cada um de nós. É um checklist. Nada é perfeito. O Senhor não requer perfeição.
mas o Senhor requer uma aplicação sua. É o desejo que está no seu coração de fazer o melhor para Ele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Queria convidar os irmãos para virem ao altar, para a gente orar. A primeira oração que nós vamos fazer, eu vou pedir para a irmã Simvalda orar por nós, para que a gente faça o projeto de Deus em 2025. Foi para essa palavra